Deus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor então por isso. Glória a Deus. Aleluia. Você está aliviado, sim ou não? Deixa Deus fazer muito mais. Glória a Deus. Sente-se, por favor, em nome de Jesus. Vamos abrir a Bíblia, Salmo 91. Todo mundo trouxe aí? O lenço. Todo mundo trouxe, não esqueça, tá? Salmo 91, versículo de número 8. Salmo 91, versículo de número 8. Nós vamos estudar, já chegamos à 8ª semana desse propósito. Eu estou contando direitinho, não vai esquecer nenhuma, tá? Hoje é a metade já, ainda falta a metade, né? Daqui até lá tem muita coisa boa para a gente estudar. Vamos para a palavra. Salmo 91, versículo de número 8. Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. Vamos ler então, diz assim, ó. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa de quem? Dos ímpios. Esse versículo que nós vamos ler aqui, que nós vamos estudar, ele traz um contraste. Qual contraste, pastor? É o contraste entre o justo e o ímpio. Você vai observar no dia de hoje a recompensa dos dois lados. Existe uma recompensa para aquele que pratica a justiça, como também existe uma recompensa para aquele que pratica a impiedade. Por algumas vezes, ou por muitas vezes, nós já tratamos aqui na igreja acerca desse assunto. Tem gente que ela não está sofrendo, ela está colhendo. Alguém já ouviu o pastor falar isso? Ele não está sofrendo, ele está colhendo. É a lei da semeadura, isso não falha. E às vezes nós sofremos, porque fomos nós que plantamos alguma coisa, e aí nós estamos colhendo agora. Ou quando não, foi alguém da família que plantou, você sabe que ela plantou, e agora ela está colhendo e você sofre junto. É ou não é? Você já passou muito por isso. Tem coisas que não é só com a gente. Aí o salmista aqui, quando ele lê esse versículo, ele está transmitindo aqui nessa oração que a justiça de Deus ela é inevitável. Esse é o primeiro ponto que eu quero tratar com você. Primeiro, a justiça de Deus ela é inevitável. Eu queria ler com você um pouquinho o livro de 2 Reis, capítulo 5. Vamos lá? Coisa rápida. 2º livro dos Reis, capítulo 5. Vamos passear um pouquinho na Bíblia. 2º livro dos Reis, capítulo 5. A história você conhece, mas eu quero ler só um ponto com você. Você conhece muito bem que o Geazi, ele era o moço de Eliseu. Eliseu era o profeta, o sacerdote, o líder espiritual do povo na época. E um determinado dia, ele atende o Naamã. Na verdade, ele não atende o Naamã, manda o Naamã se lavar. Aí o Naamã vai lá, é curado. E o Naamã quer dar um presente para o homem de Deus. O homem de Deus fala, não recebo não. Leva para ti. A glória é de quem? Eu não quero a glória para mim. Se tu me der um presente, é como se eu tivesse feito alguma coisa para ti. A tua justiça vai ser eu que vou dar. Não quero a justiça de ninguém. Isso aí quem está te dando a cura é Deus. Então o Naamã volta, curado. E aí no meio do caminho, o Geazi vai atrás. O Geazi lá mente. O homem de Deus mandou eu vir até você. Pedir alguns ciclos de ouro, de prata, algumas mudas de veste para esses 2 jovens que estão comigo. E aí usa o nome do profeta, do sacerdote ali indevidamente. Aí ele volta como se nada tivesse acontecido. Ele fez uma plantação, fez ou não fez? Ele tinha um bom exemplo. O homem de Deus não foi atrás daquilo porque ele não precisava. Porque ele não queria tirar a glória de Deus para ele. E o Geazi viu aquilo, ao invés de tomar como exemplo, o homem de Deus não faz, eu também não vou. Aí o que ele faz? Ele vai atrás. Usa indevidamente o nome do homem de Deus e pratica aquela impiedade. E o triste da história é que quando o homem de Deus chega para falar com ele e dizer, de onde é que tu vem, Geazi? O que ele diz? Não fui nem para uma, nem para outra parte. Aí eu queria entrar nesse ponto com você. 2 Reis 5, versículo de número 25. 5:25. Vamos lá? 2 Reis 5:25. Então ele entrou e pôs-se diante do seu senhor, no caso o profeta, né? E disse-lhe Eliseu, de onde vem, Geazi? E ele disse, teu servo não foi em nenhuma parte e nem a outra parte. Porém ele disse, porventura, não foi contigo meu coração, quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te? Era por isso ocasião para tomares ovelhas, vestes, olivais, bois e servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se fará o quê? Se apegará a ti e a tua semente para sempre. Então saiu de diante dele como? Leproso, branco. A justiça de Deus ela é inevitável.
Primeiro ponto que eu quero comentar é esse. Quando ele falou que aquele que pratica, né, voltemos lá ao Salmo 91, voltemos lá, Salmo 91, na parte final, quando ele disse, no versículo 8, e verás a recompensa dos ímpios, ele estava querendo dizer, vai ter volta. O que o homem planta vai ter. Ele mente para o homem de Deus, ele poderia ter aquela oportunidade como a oportunidade da sua reconciliação. E ele não se reconciliou, não falou a verdade. Ele foi ingênuo, ele foi mentiroso. E aquilo trouxe para ele uma consequência. Ele ficou leproso. A lepra que era do Naamã se apegou a quem? Pastor, mas o Naamã já tinha sido curado? Sim. Mas aquele mesmo problema que o Naamã tinha se apega a Geazi agora. Ele ficou leproso. Triste, pessoal. Que infelizmente tem muita gente com lepras aí. E não é lepra física não, mas é coisa da alma. Tem gente por aí que ela não consegue viver. Ela vive presa. Não tem ninguém prendendo ela, não tem ninguém ameaçando ela. Mas ela vive como? Sobressaltada. É uma perturbação na alma, é uma ansiedade, é um peso no corpo, é uma angústia que não sai. Está preso, precisa se libertar. Diga graças a Deus, irmão. Você precisa entender isso. É uma lepra que se apegou. Não estou tratando simplesmente de algo físico. Tem casos que é físico. Por exemplo, a pessoa que tem um AIDS, por exemplo. A AIDS se adquire como? Né? Você sabe como é que se adquire a AIDS. Né? A pessoa que é aidética, ela cometeu um pecado. Ela foi lá, teve relação com alguém indevidamente, ou quando não é homem com homem. Né? Negócio feio. E aquilo causa para a pessoa sérios problemas. Isso é o quê? É uma consequência. Deus falou que o ímpio vai ter a sua recompensa. E a recompensa dele é o quê? É a destruição. Infelizmente, o salário do pecado é a morte. É a destruição. Aí eu me lembro muito bem de um outro homem de Deus, chamado Asaf. Você vai lembrar lá no Salmo 73, nós já falamos isso aqui, o pastor até fez alguns estudos já, do Salmo 73 nos domingos, falando sobre o Asaf. O Asaf é aquele homem que era líder do louvor, estava lá no santuário de Deus, tinha aquele costume de estar sempre louvando, liderando ali os grupos de louvor. A um determinado dia ele deixa de olhar para dentro e começa a olhar para onde? Para fora. E ele começa a olhar para fora e fica comparando, dizendo, o ímpio vive uma vida boa, eles fazem errado e mesmo assim estão vivendo bem. Nós que somos de Deus não fazemos nada de errado e não vivemos tão bem assim. Aí quando ele entra no santuário, Deus abre os olhos espirituais dele, ele começa a enxergar o fim daqueles que praticam a impiedade. Ele começa a ver a recompensa dos ímpios. Ele começa a perceber. Lembra da Chiquinha? Quando ela olhava as coisas que ela pensava, que ela falava alguma coisa que ela achava que tinha que ser daquele jeito. O seu Madruga dizia que não, ela... né? Já ficava lhe dando uma... O Asaf entendeu isso. Quando ele entrou no santuário, que ele viu o fim dos que praticavam impiedade, ele disse, Deus me livre. Não quero praticar impiedade, não. Eu quero estar no primeiro grupo lá, que é com seus olhos verás. Eu quero ver, mas a glória de Deus. Não quero ver impiedade de ninguém, não. Cada um paga pela sua impiedade. Eu não quero ficar olhando. Aí ele entendeu, vou tirar os olhos disso e vou olhar para quem? Para o autor e consumador da minha fé, que é Deus, é Jesus. Na nova aliança, Jesus. Amém, pessoal? Ele entendeu isso. Aí eu quero ler com você rapidinho, Romanos capítulo 2. Carta aos Romanos, capítulo 2, versículo 6. Romanos capítulo 2, versículo 6. Olha como é que Deus vai recompensar o ser humano. Romanos capítulo 2, versículo de número 6. Como está escrito? Diz assim, o qual recompensará cada um segundo o quê? As suas obras. A saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram a glória e honra e o quê? E incorrupção. Falou, Deus vai recompensar cada um segundo as suas obras. A nossa recompensa vai ser baseada naquilo que nós praticamos. Aí ele fala, a vida eterna para quem? Para aqueles que com perseverança em fazer o bem procuram o quê? A glória, a honra e a incorrupção. Quer dizer, são pessoas que durante a sua caminhada buscaram a vida eterna, buscaram fazer o que é correto,
se identificaram com a palavra e lutaram veementemente para cumprir com ela. Elas não vacilaram na sua caminhada. Teve aquele dia que o diabo tentou e ela não aceitou. Teve o dia que o inimigo provocou e ela não caiu na provocação. Ela soube muito bem dar glória para Deus, dar honra para Deus e não aceitou corrupção entrar na vida dela. Essas aí vão ser recompensadas com a eternidade, em Deus. Aí na sequência ele fala no 8. Mas indignação e ira aos que são contenciosos e o que mais? Desobedientes à verdade. E obedientes o quê? À iniquidade. Ele deixa muito claro que Deus vai estar com indignação e ira com aqueles que são contenciosos. Já viu aquela pessoa que quer debater com tudo, é contencioso com tudo? Briga por tudo quanto é coisa. Tem gente que infelizmente ela vive dessa forma. Deus falou, a recompensa dele está aí. Qual é que é a recompensa dele? Indignação e ira. E nós sabemos pela palavra que ai do homem que cair na mão do Deus irado. Ai do homem que cair na mão de um Deus irado. Quando Deus se irou pela primeira vez, ele destruiu o homem na face da terra. Só sobrou Noé. Lembra de quarta-feira? Só sobrou Noé. Só. O resto, ai de quando alguém cair na mão de Deus tendo praticado a impiedade. Ela vai ver a recompensa. Indignação e ira. Indignação e destruição. Tem gente que rejeita Deus, pessoal. Você vê essas pessoas que vivem. Tem muita gente que vive presa em algum lugar porque, infelizmente, ela foi gerada lá. Ela é escrava. Ela foi gerada ali. Agora tem pessoas que decidiram ir para lá. Aí elas se tornaram escravas também. Mas elas decidiram. Elas já um dia conheceram a verdade e não quiseram. Por exemplo, vou dar um exemplo. Teve gente que nasceu lá no terreiro de Macumba, por exemplo. Ela nasceu e foi criada lá dentro desde pequenininha. O pai e a mãe serviam as entidades. E ela foi levada desde bebezinha, até no ventre, foi consagrada lá às entidades. Essa pessoa ela não teve a opção de escolha. Ela é uma vítima. Ela está lá e Deus um dia quando resgatar, o testemunho dela vai ser muito forte, vai ser muito difícil. Porque quando nasce ali o diabo oprime até a morte. Ele quer oprimir até a morte. Quer que viva para ele e depois ele mata. Né? Agora, a pessoa que um dia andou na palavra, andou na verdade, e ela depois vai para esses lugares, ela procurou. Ela teve a opção de servir a Deus e ela não quis. Essa é a ímpia. Porque ela um dia já conheceu a verdade e não praticou. Esse que está lá fora, que vive na ignorância, Deus nem leva isso em consideração. Porque ela é escrava, ela nasceu, ela não teve oportunidade de escolha. Até uma fase adulta, quando ela vai entendendo a verdade, ela vai se libertando daquilo, isso é um processo, demora muitas vezes. Conheci casos de pessoas que demorou anos, passando por um processo, até viver lucidamente bem. Até dizer, eu não tenho mais nem resquício disso. Mas isso gerou o quê? Tempo. E a recompensa veio. Porque a pessoa ficou buscando a glória de Deus, não aceitou mais determinadas coisas. Quando chegava tempo disso, de festejo daquilo, a pessoa fazia o quê? Vou para a igreja. Não vão ficar aqui me tentando não, vou orar. E veio, e se dedicou, e buscou, e viu a glória de Deus. Amém? Enquanto isso, aqueles que praticam a impiedade, que não querem, que andaram na verdade e hoje estão longe, esses aí vão desfrutar da indignação e da ira de Deus. Por isso tem muita gente sofrendo, pessoal. Nem todo mundo que está por aí chorando, você deve ficar sofrendo junto com ela, não. Você deve tentar ajudar na palavra. Você deve tentar orientar, acompanhar. De vez em quando, pessoas chegam por aí sofrendo e falando de uma série de problemas. Conversa, orienta, instrui, conduz. Mas mostra que a decisão parte de quem? Da pessoa. Se ela não quiser, nem Deus pode fazer. Isso é uma coisa que, para muita gente, ela pensa, vou chegar lá na igreja, vou me abraçar, e aí minhas dores vão acabar e eu vou continuar do mesmo jeito, depois que eu ficar melhor, eu volto de novo para onde eu estava. Não vai resolver. A Bíblia diz que eles voltam 7 vezes piores. Né? É o que a Bíblia diz. 7 vezes pior. 7 vezes mais forte. Provérbios 11, 21, vamos deixar aqui, vamos para Provérbios 11, 21, meio da Bíblia, né? Provérbios, capítulo 11, versículo 21. Diz assim a palavra: não há como escapar de Deus. Provérbios 11, 21. Como está escrito?
Ainda que o mal junte mão a mão, não ficará sem o quê? Sem o quê, igreja? Sem castigo. Mas a semente dos justos escapará. Você está vendo que na Bíblia está cheio de revelação relacionada a esse assunto. Tem muitas aqui para a gente ler hoje. Não sei se eu vou conseguir ler tudo. Algumas eu vou dar para você ler em casa. Glória a Deus. Mas ele deixa muito claro. Ainda que o mal junte mão a mão, não ficará sem castigo. Mas a semente dos justos escapará. O que pratica a justiça vai escapar. Aí isso me faz lembrar lá do Êxodo. Quando a gente estudou aqui algumas semanas atrás, né? Basicamente 2 semanas atrás. Nós falamos aqui lá do Êxodo. A praga na casa dos egípcios e na casa dos israelitas, como que estava? Tudo em paz. Eles sofrendo a consequência do que eles estavam plantando. E os que servem a Deus, os israelitas, estavam como? Tudo em paz. Não tinha piolho na casa deles. Não tinha escuridão na casa deles. Não tinha rã na casa deles. Não tinha gafanhoto comendo lá o que eles plantavam. Não tinha nada, não tinha sangue na torneira, saía água normal, na dele saía sangue. Isso tudo era o quê? O cuidado de Deus. Ainda que os ímpios se juntem mão a mão para tentar escapar, vai vir a justiça para eles, o castigo. Mas aquele que pratica a semente justa, esse vai escapar. Vai ser livre. Pode ficar em paz. Muita coisa vai acontecer, mas você vai ficar como? Intacto. Lá no trabalho, muita coisa acontece. Muita gente vai ser demitida. Você fica como? Eu não sou babão do chefe, eu não tenho nem muita proximidade, mas o meu está guardado. Glória a Deus, gente. O meu está em paz. Lá na vizinhança tem muita coisa que acontece, pois comigo ninguém vai mexer. Na minha casa não entra. Deus coloca um anjo na guarda, bem aqui, na porta. Não entra. Ah, porque está roubando a casa de todo mundo, lá está tendo muito tráfico. Na casa de qualquer um, na minha não. Glória a Deus, gente. Isso é promessa de Deus para quem anda na verdade. Ele faz escapar. A recompensa do justo é escape. Escape. Não vai passar por determinadas situações. Agora, tem um outro detalhe. O justo, ele é muito preservado disso. Aí tem um detalhe que eu quero comentar com você que está em Salmos 37. Vamos lá para o Salmo de novo. 37 agora. Só voltar um pouquinho. Você está em Provérbios, é o livro anterior, é Salmos. 37 é o capítulo, versículo 34. Salmos 37, versículo de número 34. Salmos 37, versículo de número 34. Tem pessoas que servem a Deus que ela às vezes coloca Deus à prova, né? Como assim, pastor? Por que eu estou passando por tudo isso? Se a palavra diz que eu não vou passar? Aí tem uma resposta aqui, ó. Salmo 37, versículo 34. O que ele vai dizer? Primeira palavra. Espera no Senhor e guarda o seu. O que é guardar o caminho? É guardar a palavra. Está no caminho ou está na palavra. Você está no caminho, você está na palavra. E te exaltará para herdares a terra. Tu o verás quando os ímpios forem desarraigados. Vai ter coisa que está na mão do ímpio hoje, mas amanhã vai estar na sua. É só esperar. Ele está deixando muito claro. Espera no Senhor e guarda o seu caminho. Fica aí onde você está. Glória a Deus, gente. Fica. Lembra do Asaf que eu falei agora há pouco? No Salmo 73, o que ele dizia? O ímpio está vivendo bem e nós estamos vivendo? Inútil é servir a Deus. Não foi isso que ele disse? Inútil era servir a Deus? Aqui Deus está dizendo que não é inútil. Ele está dizendo para você fazer o quê? Espera. Você vai ter a sua recompensa também. Espera no Senhor, guarda a palavra, fica no caminho. Ele vai te exaltar para herdar a terra. Tem coisa que você não conquistou ainda, você vai conquistar. Amém, gente? Tem coisa que não chegou nas suas mãos ainda, mas vai chegar, diga graças a Deus. Em nome de Jesus. Eu tenho certeza de que isso um dia vai acontecer comigo. Tem coisa que eu ainda não cheguei. Estou longe de conquistar. Mas eu estou numa preparação. Amém? Eu estou numa preparação. Durante todo o meu ministério eu sempre estive cuidando de algo que
que não era responsabilidade minha, é sempre a responsabilidade de alguém. Eu estou debaixo, mas um dia eu sei que um dia eu vou estar numa responsabilidade. E eu tenho que me preparar bem para isso. Amém, pessoal? Um dia chega. Espera no Senhor e guarda o quê? No caminho. A terra que você tem para conquistar, você vai conquistar. O Josué e Caleb é exemplo disso. Esperaram, mas esperaram. A geração dele, todo mundo morreu no deserto. Só eles que sobraram. Só eles que entraram na terra para contar a história. Mas eles esperaram no Senhor e guardaram a palavra. Todo mundo amaldiçoou a terra. Todo mundo disse que era inútil viver ali. Por que Moisés estava fazendo isso com eles? Eles foram para lá para morrer nesse deserto? E eles estavam acreditando plenamente. A terra é boa. Se Deus se agradar de nós, Ele vai nos pôr nessa terra. Esperando e guardando o caminho. E Deus exaltou e Deus colocou eles para herdar a terra. E na parte final do versículo ele diz: e tu verás quando os ímpios forem. Lembra do Caleb, quando ele entra lá, ele fala para o Josué: Josué, eu quero aquela terra ali onde estavam os gigantes. Ele vê os gigantes saindo e ele fazendo o quê? Entrando e armando as suas tendas. Ele vê os gigantes lá, né? Os anaquins saindo e ele indo lá e entrando na terra e colocando a sua tenda. Uma tenda igual essa aqui. Essa aqui está até bonita, né? Uma tendazinha bem organizadinha e preparando a tenda para eles. Isso aqui agora é nossa habitação. O ímpio desarraigou e agora Deus fez justiça por mim. Glória a Deus. Meu corpo eu estou sentindo algumas dores. Não, o ímpio está tentando, o diabo está tentando sorrir da minha cara. Mas ele vai desarraigar da minha terra, que é meu corpo, e esse aqui é para o Espírito Santo, é para servir. Glória a Deus. É para servir ao Senhor. Eu quero ser curado completamente. Eu quero totalmente ser livre. E Deus vai restaurar o nosso corpo. Glória a Deus. Essa terra aqui é a habitação de quem? Do Espírito Santo. Não é a habitação da enfermidade. Não é a habitação das doenças. Ele cura hoje. Glória a Deus. Na parte aqui, no versículo seguinte, no 35, ele vai dizer, ó: vi o ímpio com grande poder espalhar-se como a árvore verde na terra natal. Mas passou e já não é. Procurei-o, mas não se pode. Isso vai acontecer, gente. Deus faz justiça. Glória a Deus. Ele faz justiça. O ímpio, você um dia pode ter visto o ímpio crescer. E até olhou e disse assim: mas menino, ele faz tudo errado. E eu que faço certo, né? A gente às vezes cruza os braços e fica desacreditado da vida, né? Vendo tanta atrocidade, tanta gente errada, melhor do que a gente. Só que você vai ver também, como ele disse aqui, ó: vi o ímpio com grande poder se espalhar como árvores sobre a terra natal. Mas passou e já não é. Procurei-o, mas já não se pode o encontrar. Já não tem mais. Ele se apropriava disso, agora não se apropria mais. Vi a doença tentar tomar conta do meu corpo, mas agora já não é mais. Amém, gente? Vi a enfermidade tentar tomar de conta do meu organismo, mas agora já não é mais. Glória a Deus. Deus faz justiça pelo que pratica a palavra. Amém? Com seus olhos você vai ver a grandeza de Deus. Com seus olhos você vai ver. Com seus olhos você vai contemplar. Em nome de Jesus. Nós já contemplamos muita coisa, mas tem muita coisa ainda para contemplar. Glória a Deus. E Ele vai fazer, Ele vai realizar. Malaquias 3,18, ele fala algo interessante, vamos lá. Não vou roubar isso de você não. Malaquias 3,18. Último livro da antiga aliança, né? Se preocupe não que o dízimo é daqui a pouco. Malaquias 3, é o capítulo. Eu quero ler com você o versículo de número 18. É o último versículo desse capítulo 3, né? Malaquias, capítulo 3, versículo 18. O que está escrito? Você pode anotar aí, se você não conseguir achar. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Vai ter uma diferença. Glória a Deus. Agora vamos para a última parte da mensagem. Tem um detalhe interessante que eu quero tratar com você ainda. Primeiro você vê aqui que a justiça de Deus ela é inevitável. Veio para o Gease. Não comentei, mas no caso de Davi, a justiça da veio para o Davi. Porque ele cometeu aqueles erros lá.
Ele foi perdoado por Deus. Mas a casa dele sofreu um bocado. Isso ali era justo. O que planta, tem coisa que não tem jeito. Plantou na carne vai colher. Agora no mundo espiritual Deus pode mudar muita coisa. Ele muda. É uma conversão. Mas Deus não tem prazer na destruição do ímpio. Glória a Deus, gente. Se tem uma coisa que Deus não tem prazer é na destruição do ímpio. A vontade de Deus é que todo homem seja salvo. O ser humano vai se destruindo e a palavra vai se cumprir, as pessoas vão se perder, mas isso não é o desejo do coração de Deus. E também não deve ser o nosso prazer ver as pessoas se perderem. Isso pra gente é até uma tristeza. Quando você vê alguém se perder, é triste quando eu sei que algum dos pastores que trabalhavam conosco, hoje já não querem mais nada com a obra e até fizeram coisas erradas. Isso pra gente não é motivo de alegria, não, muito pelo contrário, motivo de tristeza. É mais um soldado que foi abatido. Quando a gente percebe que alguém se afastou da casa de Deus, a gente fica triste. A gente não pode decidir pela pessoa. Fazer o quê? Decisão da pessoa. Ela ficou olhando para um, para outro, ficou olhando para situações, esqueceu de olhar para Deus, para Jesus, e aí foi se perdendo. Porque o nosso propósito aqui não é com os homens, amém? Nosso propósito aqui é com a palavra. Estaremos aqui independente de pessoas. Diga graças a Deus. Independente disso. Independente. Nosso compromisso é com a palavra. Aí Deus fala algo interessante que eu quero estudar com você. Ezequiel 33. Ezequiel. Você está em Malaquias, você só vai voltando um pouquinho, você vai encontrar o Ezequiel. Vai puxando, você encontra Ezequiel, tá bom? Se você abrir Salmos, aí vem Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel. É facinho. Depois de Isaías, você pega Lamentações e Ezequiel. Ezequiel 33. Ezequiel 33. Capítulo 33. Versículo 11. Vou ler com você 2 versículos. O 11 e o 12. Primeiro, a justiça de Deus é inevitável. Ela vai se cumprir. Para o ímpio, como também para o servo, o justo. Depois, ele promete preservar aqueles que são justos. Mas por fim, ele deixa muito claro que ele não tem prazer na destruição daquele que é ímpio. A vontade dele era que o ímpio se recuperasse. Diz assim, 33, versículo 11. Dize-lhe, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte de quem? Do ímpio. Mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Pois, por que razão morrereis, ó casa de Israel? Tu, pois, filho do homem, dize aos filhos do teu povo, a justiça do justo não fará escapar no dia da sua prevaricação. E quanto à impiedade do ímpio, não cairá por ela, no dia em que se converter da sua impiedade. Mas o justo, pela justiça, poderá viver no dia em que pecar. Esse versículo aqui ele tem que ser observado com toda calma. O primeiro que nós lemos, o versículo 11, fala que Deus não tem prazer na morte de quem? É ímpio, na destruição dele. Por isso que ele diz, convertei-vos. Mais uma vez, convertei-vos. Ele fala isso 2 vezes, 3 vezes, para testificar. A vontade dele não é essa. A vontade é que a pessoa que errou se converta, volte, se arrependa do que errou e volte a fazer o que é certo. Aí no 12 ele fala, tu, pois, filho do homem, dize aos filhos do teu povo. No nosso caso, a gente fala para nós mesmos e para aqueles que estão debaixo da nossa autoridade. A justiça do justo não fará escapar no dia da sua... Quer dizer, ele fez a coisa certa a vida toda. O dia que ele fez errado, aquele erro vai aparecer. Amém, gente? Ah, pastor, eu pensei que todos os meus acertos cobririam os meus erros. Pelo que a palavra de Deus diz, não. Não cobre. Você tem 1001 acertos, né, benevolências. Mas um defeito pode manchar muita coisa. Por isso Deus deixa muito claro. A justiça do justo não fará escapar no dia da sua... Prevaricou, pecou, errou.
vai ter que se acertar com Deus. Isso não vai. Tudo que eu fiz de bom lá atrás não vai me impedir de sofrer um dano por aquilo que eu pratiquei. Na sequência ele diz: e quanto à impiedade do ímpio, não cairá por ela no dia em que se converter da sua... Ah, passei a vida toda errando, pastor. Agora eu tomei uma decisão acertada. O seu erro, Deus vai perdoar. Mas aquilo que o homem plantou, até hoje ele vai sentir, gente. Não tem jeito. Um exemplo. Aqui na igreja, chega muita gente. E a maioria das pessoas que chegaram passaram a vida toda fazendo errado. Sim ou não? Porque não tinha entendimento. É ou não? Não tinha entendimento, fez errado. Isso pode ter sido culpa da pessoa, como também pode não ter sido culpa dela. Ela foi uma vítima, né? Aprendeu errado. Tudo bem. Mas ela chega aqui e ela chega cheia de coisas que precisam ser mudadas. Se ela não abrir o coração para mudar, né? Pode ser que ela viva aqui durante um tempo, ainda parecido com o que ela vivia lá fora, porque ela não quis um conserto, e ela não vai ter tantos resultados. Vai aceitar Jesus, vai batizar, como muita gente faz, mas não muda comportamento, não muda as atitudes. É a mesma pessoa que ela lá fora. Mudou uma coisinha ou outra, mas não teve aquela mudança real. Né? E mesmo tendo essa mudança real, aquilo que a pessoa fez na carne lá atrás, vai ter que ser cumprida. Né? Não é o homem teve 10 filhos lá fora com 10 mulheres diferentes. Aí ele chega aqui na igreja agora, ele é casado com só uma. Mas os 10 que ele teve lá atrás, está lá. É ou não é? Ele vai ter que tratar com isso durante a vida até o final. Entende? É basicamente isso aqui que a Bíblia está querendo dizer. E quanto à impiedade do ímpio, não cairá por ela no dia que ele se converter da sua impiedade. Aquilo que fez, matei 3 pessoas, pastor. Hoje eu estou arrependido, me converti. Sou de Jesus. Amém. Mas eu devo a justiça. Se eu tenho que pagar 30 anos de prisão, me converti. Mas os 30 anos eu vou ter que cumprir. 10 anos de pena por cada morte. Não vai voltar as pessoas mais que ele matou. Mas ele vai ter que cumprir. Ah, Deus não pode absolver. Ele tem que cumprir com a lei. É ou não é? Tem que cumprir com a lei. Foi isso aqui que ele estava dizendo. Praticou a impiedade, se converteu. Graças a Deus. Mas aquilo que eu pratiquei está lá plantado. Por isso nós temos que ter muito cuidado. Por isso que eu tenho um prazer de trabalhar com a juventude e vou ficar aqui o tempo que for necessário trabalhando com eles. E quando for para algum lugar, vou trabalhar com a juventude mais forte ainda, porque eu sei que eles chegaram num tempo em que eles estão aprendendo para não errar. Vão ser diferente. Muitos dos nossos pais erraram e muitos dos irmãos que aqui estão erraram porque não tinham conhecimento. Muitos de nós dizemos hoje, se eu tivesse a cabeça que eu tenho agora, né, eu não teria errado. Não teria falhado. Teria feito tudo diferente. Hoje eu tenho marcas no corpo de coisas que na época da impiedade eu pratiquei. Me arrependi. Sou salvo. Se Jesus voltasse agora, ou se eu morresse agora, vou para a eternidade com Jesus. Mas o meu corpo carrega as marcas. Durante a vida eu vou ter que suportar as dores. Isso aí é uma coisa que todo mundo já tem que ter consciência disso. Consciência. Não ficar esbravejando Deus, porque não. Amadurecemos. Diga graças a Deus. Amadurecemos. Para finalizar essa parte, ele diz: e nenhum justo pela justiça poderá viver no dia em que pecar. Sou justo, mas no dia que pecar, tem que ser homem para levantar a cabeça e resolver a sua vida. Tem que ser mulher. Infelizmente o Geazi não foi homem, né? Chegar homem de Deus, me perdoe. Eu fui atrás do Naamã lá, usei o nome do Senhor e pedi muita coisa. Eu fui para lugar nenhum. Pois é. Pois é, meu filho, a lepra agora, pois é mesmo, a lepra agora está na tua testa. Leproso. Não vai ficar impune, gente. Não vai ficar impune. Agora Deus não tem prazer nisso, não. Deus deixa muito claro. Não vai ficar impune, porque tem que ser justo. Mas eu não tenho prazer nisso. Para a gente terminar a primeira carta de Pedro, a segunda carta de Pedro, finalzinho da Bíblia, para a gente orar, né? Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo de número 9. Finalzinho da Bíblia. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo de número 9.
Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo de número 9. Diz assim a palavra: o Senhor não retarda o quê? A sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Por isso que ele falou lá no Salmo 37, 34, que é para a gente fazer o quê? Esperar, guardar no caminho. Você vai herdar a terra, ele vai exaltar. Ele diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham o quê? A se arrepender. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no quais os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há, e tem muita gente que vai se perder. E tem muita gente que vai se perder. Por isso que ele fala, vou continuar, para não ficar incompleto. Versículo 11. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e o que mais? Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo farão o quê? Se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos o novo céu e a nova terra em que habita a justiça. Ele diz, vai chegar o dia em que tudo vai se desfazer. A vontade dele é que as pessoas se arrependessem, mudassem de vida e fossem absorvidos pela justiça. Mas infelizmente nem todos vão passar por isso. Tem gente que vai decidir ficar na impiedade, viver na impiedade e se desfazer com a impiedade. Por isso que nós vamos hoje estudando esse Salmo 91, versículo 8 e refletindo sobre esses dois parâmetros, que tem os dois lados, né? Voltamos lá para a gente finalizar, Salmo 91, 8. Salmo 91, 8. Somente com os teus olhos olharás. Nós vamos ver, mais cedo ou mais tarde. E verás a recompensa dos ímpios. Vai ter recompensa, gente. Vai ter recompensa. Para os ímpios e também para os justos. Que nós estejamos do lado da justiça. Glória a Deus. Eu oro por mim primeiro, para que eu esteja também no lado da justiça. Glória a Deus. Ninguém está isento de nada. Todos nós aqui estamos da mesma altura. Glória a Deus. Você vai ficar de pé agora, como você vai ficar aí, ó. Nós vamos ficar da mesma altura. Não tem diferenciação para ninguém. O que nós precisamos é olhar para isso aqui e dizer, eu quero ver, Pai, mas eu quero ver o lado da justiça. Eu quero estar desse lado. Não me permita morrer na impiedade. Por isso nós temos que orar e pedir a Deus misericórdia, perdão. Não se exaltar, ou porque eu sou justo, porque isso, porque eu sempre faço certo. Tem dias que nós erramos também, temos que se humilhar. Glória a Deus. Tem dias que erramos, temos que baixar a nossa crista de galo, né? É um meninozinho pequenininho que é batalha de crista de galo para cima do pai, né? Tem que baixar a cristazinha do galo e esse galo ainda está um pintinho, não está nada, né? E tem que mudar. Vamos ficar de pé, vamos orar.